graça, a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes no nosso coração nessa noite. Bom estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, ainda que em número menor. Muitas pessoas já saíram de viagem, muitas famílias. Mas eis que aqui estamos nós na presença do nosso Deus, e cabe a nós que aqui estamos apresentarmos o nosso culto solene ao Deus Todo-Poderoso, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 27. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27, palavra do Senhor que diz: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida nesse momento, e nós pedimos a tua bênção, de forma que possamos aprender dela, que o nosso coração esteja totalmente voltado para aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, há de nos falar nessa noite. Que tu possas ministrar no nosso coração, que tu possas quebrantar, ó Pai, o nosso coração, que o Senhor possa confrontar o nosso coração, mercê da tua palavra. Fala-nos, portanto, e opera em nossa vida conforme o teu bem-querer. É a nossa oração no nome e por amor de Jesus Cristo, Salvador da igreja. Amém. O espelho da palavra, reflexos de uma fé autêntica, é o título do nosso sermão. Eu gostaria que você imaginasse por um momento. Imagine se um artesão dotado de habilidades extraordinárias criasse um espelho muito especial. E esse espelho não apenas refletisse a aparência externa, mas também revelasse os pensamentos mais profundos, as intenções e os desejos mais ocultos do coração. Agora imagine se esse espelho fosse colocado em uma praça movimentada da nossa cidade e todos que por ele passassem tivessem a oportunidade de se verem como realmente são, sendo então confrontados por esse espelho. Agora imagine-se você diante desse espelho. Você teria pelo menos 3 opções. A primeira delas, você poderia olhar rapidamente e fugir daquele espelho, temeroso do confronto com sua verdadeira essência. A segunda opção, você poderia olhar rapidamente para esse espelho, fechar os olhos, como se isso mudasse a realidade dos fatos, ignorando para sempre a verdade que à sua frente está. E a terceira opção, embora desconfortável, você permanece diante do espelho e por mais que a situação seja difícil, você mantém seus olhos fitos no espelho, porque deseja ser corrigido pelo espelho, a fim de que a verdadeira mudança venha a ocorrer na sua vida. Sim, é assim mesmo a palavra de Deus. Ela age como esse espelho especial, revelando a nós não apenas como somos por fora, mas principalmente quem somos por dentro. Tiago está nos advertindo de que não basta olhar para o reflexo no espelho.
É necessário deixar-se transformar à luz da revelação da palavra de Deus que é operada em nosso coração. Ouçam, a proposta da carta de Tiago é exatamente esta, de nos permitir que avaliemos diante do Evangelho a nossa vida, a fim de sabermos se somos apenas leitores da palavra ou se buscamos de fato praticá-la em nossa vida. Fugir do espelho da palavra do Senhor ou permanecer diante desse espelho com os olhos fechados não é opção para o verdadeiro cristão. Não é. A nossa única opção é a busca da transformação operada pela palavra. Ou seja, é permanecer diante desse espelho e deixar que esse espelho revele quem nós somos, a fim de sermos corrigidos. Ouçam, a Bíblia é o único livro que o lemos na presença do autor. Já parou para pensar nisso? O único livro que lemos na presença do autor. O autor sempre está presente. E mais que isso, a Bíblia também é o único livro que nos lê enquanto nós a lemos. Isso porque ela é capaz de manifestar a verdade dos nossos corações e nos confrontar. Qual cristão que lê bem a Bíblia que continua um cristão mudo? Que não lamenta por sua própria condição? Qual o verdadeiro cristão que diante da palavra do Senhor e ao lê-la não exulta de alegria na presença do Altíssimo? É disto que Tiago está tratando. Tiago nos coloca diante desse espelho. Ele apresenta para nós algumas lições. A primeira lição: devemos ouvir com paciência, falar com sabedoria e controlar a ira. Perceba o que Tiago fala: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Perceba o que Tiago está fazendo. Ele está dizendo para nós que falar antes de ouvir com qualidade é como tentar colher frutos de uma semente que acabou de ser plantada. Nem germinou ainda. A ira é comparada a uma tempestade que desfaz a harmonia e obscurece a justiça que Deus deseja ver em nossas vidas. Então, todas as vezes que nós nos deixamos irar, nós refreamos a justiça de Deus e a afastamos do nosso coração. Porque pensem comigo, queridos, a pessoa irada tem grande dificuldade para ouvir. Verdade ou não? Uma pessoa irada nunca quer ouvir. E justamente porque não consegue ouvir, é porque permanece irada. Porque se ouvisse, a ira iria embora. Eu gosto muito desse livro, do livro de Tiago, porque ele vai direto ao ponto. Ele faz aquilo que muitos pastores de hoje não têm a coragem de fazer. Ele coloca o dedo na ferida. E ele traz a teologia da teoria para a prática. Para Tiago, a teologia não pode ser teórica, ela tem que ser também prática. Então ele concilia uma coisa com a outra. E percebam que um dos principais temas do livro é a transformação da vida pela palavra de Deus. O fato, queridos irmãos, é que sim, nós somos transformados dia a dia. A pergunta que devemos fazer é: quem ou o que está exercendo transformação em nossa vida? O filósofo Heráclito já dizia: ninguém pode entrar no mesmo rio duas vezes, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Ou seja, nós estamos em constante transformação, e essa é a verdade, estamos em constante mudança. Se você faz uma faculdade, ao final dela você terá mudado, com certeza. Se você se casa, mais mudanças ocorrem. Se você tem um filho, outras mudanças ainda. A questão não é se você vai mudar ou se você não vai mudar, a questão é como você vai mudar. Que tipo de metamorfose está acontecendo na sua vida? Tiago, ele diz que todas as mudanças devem ser operadas pela palavra de Deus no nosso coração. A fonte das mudanças é a manifestação da palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus deve ser o fator determinante para essas mudanças. Preste atenção. O pastor Tiago está lembrando que essas mudanças ocorrem no dia a dia.
O pastor Tiago está dizendo para mim e para você que essas mudanças são percebidas por meio das coisas simples e das atitudes simples que são verificadas em nossas vidas todos os dias. Como, por exemplo, conferir importância ao ato de ouvir antes de falar e de controlar nossas emoções, especialmente a ira, que tem a capacidade de nos cegar. Uma pessoa irada é uma pessoa que não consegue ver bem. O que Tiago está fazendo? Pontuando coisas da nossa vida, detalhes que são extremamente importantes. Então, muitas vezes, somos rápidos para reagir. Mas Deus nos chama a sermos pacientes e mansos. A ira humana não produz a justiça de Deus. E para vivermos em harmonia, precisamos de sabedoria para termos autocontrole. O que a Bíblia vai chamar de domínio próprio. Precisamos ser sábios para isso. Queridos, nós vivemos num mundo onde todos estão ávidos para serem ouvidos. Ou seja, num mundo onde todos querem falar, porém poucos são aqueles que estão ávidos para ouvir. Não é verdade? Eu tenho muita coisa para te falar. Eu tenho poucas e boas para te falar e você vai me ouvir. Não é assim que muitas vezes é embalado o nosso coração caído? Vivemos um mundo onde todos querem conquistar o denominado lugar de fala. Eu creio que você já ouviu essa expressão, mas o que é o lugar de fala? O conceito lugar de fala se popularizou nos nossos últimos anos, no debate público brasileiro, e ganhou as redes sociais, a televisão e a internet. E busca, supostamente, favorecer a participação de grupos que, em tese, possuem menos voz ativa nas decisões e nos rumos da sociedade. Então, esse lugar de fala vem para, supostamente, garantir a esses grupos, em tese, o direito de fala. Interessante isso. Interessante. Talvez você já tenha ouvido falar do conceito, ou da expressão, pelo menos, lugar de fala. Mas eu duvido que você tenha ouvido falar da expressão lugar de escuta. Já ouviu falar? Não, porque não existe. Lugar de fala tem. E todos reclamam pelo lugar de fala. Agora, pelo lugar de escuta, não existe. Muito menos o direito de escutar. Porque todos querem falar. Todo mundo só quer falar e quer falar o tempo todo. Isso ocorre por um motivo muito simples. Desejamos falar muito mais do que desejamos ouvir. E as relações perecem, se não apodrecem, porque as pessoas não ouvem. Elas só falam. E falam o tempo todo. Perceba uma coisa. Uma das principais características do bom conselheiro bíblico é a capacidade de ouvir com diligência. Sim. Eu não sei se já aconteceu contigo de buscar aconselhamento pastoral e antes de terminar de expressar, então o conselheiro já começa a apresentar várias possíveis soluções para o problema que ele ainda nem mesmo entendeu. Já aconteceu isso com você? Aí você fala, não, pastor, calma aí, eu não terminei ainda. Porque ele não te ouviu. É necessário ouvir. O ritmo acelerado da vida, o ritmo acelerado das coisas, ampliam ainda mais esse desejo de falar. Por isso a pessoa quer falar rápido demais a fim de ser ouvida, e depois de falar demais e ser ouvida, ela quer simplesmente sair daquele lugar, sem nada ouvir. É disso que Tiago está tratando aqui. Quem nunca teve uma experiência de, num jantar, por exemplo, entre casais amigos, ocasião em que todos deveriam participar da conversa, cada um trazendo um fato hilário, engraçado ou não, ou uma história triste, sei lá. Mas, eis que então uma determinada pessoa ocupa o lugar da fala e falando sem parar não deixa que ninguém mais fale. Só o que ela tem para contar que é importante.
Quando alguém tenta dizer algo, logo é cortado por ela. Porque sempre essa pessoa tem um caso melhor para contar, seja mais dramático, seja mais engraçado. A maior risada é a dela, os maiores gesticulações, né? Ela é sempre mais expressiva do que todos. Recentemente aconteceu isso comigo e com a Celiane, e a sensação posterior, ao sairmos daquele lugar, é que parece que estávamos participando do show particular daquela pessoa, que durante todo o jantar conseguiu roubar a cena. Não sabia do ridículo que passava. E nem do quanto foi pedante. Precisamos escutar mais, queridos. Ouvir mais. Com atenção. Com qualidade. Com respeito. Com consideração. Porque nós aprendemos quando ouvimos. Mais do que quando falamos. Na verdade, nós temos o condão. Eu falo essas palavras, às vezes a pessoa não compreende, mas nós temos sempre esse jeito de repetir as mesmas coisas. E falamos uma coisa para uma pessoa, depois de outra ocasião falamos a mesma coisa para outra pessoa e vamos repetindo. E se nós não deixarmos que o outro fale também, nós não vamos aprender o que ele tem para falar, o que ele tem para nos dizer. E precisamos ouvir. É isso. No livro de Provérbios encontramos os ensinamentos. No muito falar não falta a transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Veja, até o estulto, a nossa linguagem é culta, viu, gente? É a Bíblia. Até o estulto, ou seja, o tolo, quando se cala é tido por sábio. E o que cerra os lábios, o que fecha os lábios, por sábio. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína, diz a palavra. E é por isso que o salmista Davi nos ensina uma oração para apresentarmos ao nosso Deus. Ele diz assim: Senhor, põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios e não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu de suas iguarias. Salmo 141, versículos 3 e 4. E precisamos fazer essa oração ao Senhor. Precisamos pedir para Ele: Senhor, põe guarda na minha boca. Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Quantas vezes pecamos por falar demais? Quantas vezes? O que Tiago está a nos dizer, quando afirma que a ira do homem não produz a justiça de Deus, é que a ira humana não produz o que Deus aprova. O fruto de uma língua irada vai ser sempre reprovado por Deus. Sempre. Quantas vezes, dando razão à nossa ira, falamos o que não deveríamos falar? Verdade ou não? Falamos e ofendemos. Sim. Porque não controlamos a nossa ira. Provérbios 12 e 18 vai dizer, na tradução da linguagem de hoje: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Oh, quão bom é quando nós estamos na presença de uma pessoa mais inteligente, mais sábia, mais vivida, mais experiente do que nós, que tem palavras boas de ensino. E quão triste é quando estamos na presença de um tagarelas, que fala por falar. No grego, a expressão grega é o batalogueu. Fala por baixo. Fala palavras sem sentidos, como fala o ébrio. Como fala o papagaio, que não sabe o que está falando. Mas para nós não serve o batalogueu. Para nós serve o laleu. Lalear é falar com qualidade, é a fala de um erudito. É falar com expressão de quem sabe, de quem conhece, do que está falando. E isso é o que faz toda a diferença para a nossa vida. Tiago está dizendo para nós, nesta ocasião: fale menos e ouça mais.
Ouça mais. Exercite-se. Controle sua ira, porque ela não vai produzir o que Deus aprova. Porque até se na ira você falar o que é certo, porque fala de forma irada, você passa a estar errado. Uma pessoa perde a razão muitas vezes pela forma de falar. Agora pense comigo um momento. Quantos passeios foram prejudicados por havermos falado demais? Quantos momentos de alegria transformamos em momentos de pesar porque não controlamos a nossa ira? Quanto mal-estar causamos a outrem e a nós mesmos, porque falamos o que não devíamos ter falado e falamos porque não escutamos com qualidade. Então, cuidado com o temperamento explosivo, com o temperamento irrefletido, descontrolado, que produzem palavras acres, acre é áspera, nocivas, palavras irrecuperáveis, que não voltam mais. O maior modelo de autocontrole é do próprio Jesus. Ouçam, Jesus teria toda a razão do mundo para estar irado no dia do seu interrogatório perante Pilatos. Ele havia sido preso ilegalmente na noite anterior. Os religiosos é que fizeram isso. Haviam difamado Jesus, lhe esbofeteado o rosto, cuspido, arrancado sua barba, como diz Isaías. Mas não se defendeu. E foram poucas suas palavras diante de seus julgadores. Fale menos, irmão. Fale menos. E ouça mais. Amém. Segunda lição. Devemos nos despojar de toda impureza e acolher a palavra de Deus. Tiago nos convoca, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que ele está fazendo? Ele está descrevendo a palavra de Deus como uma semente implantada em nossos corações que precisa de solo limpo para germinar. Despojar-se do pecado é como remover ervas daninhas de um jardim, permitindo que as flores cresçam com vigor. É isto. Em outras palavras, Tiago está dizendo, e aí ele usa uma palavra no meio do texto que lemos, que é um imperativo, uma ordem. Ele está dizendo, livrem-se da sujeira e guardem a palavra. É isso. A imundícia, a sujeira, a podridão, não é? Jesus disse que toda palavra torpe será cobrada, não foi isso? Foi isso? O que é palavra torpe? Palavra podre. Livre-se disso. Mas não é uma lei pela lei que Tiago está apresentando. Faça porque tem que fazer. Porque é muito simples, né? Mas por que eu tenho que... Porque eu mandei. Não é fazer porque eu mandei, não é fazer porque tem que fazer. É fazer porque isso vai te fazer bem. Vai melhorar os seus relacionamentos com Deus, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com o próximo. Faça porque vai te fazer bem. Sempre, ouçam, sempre que você ler um mandamento, um ordenamento na Bíblia, é algo que implica favor para a sua vida. E não o contrário. Por isso o mandamento ele coloca, é muito claro, livrem-se da sujeira. E guardem a palavra. Livre-se da sujeira, guardem a palavra. Ele está dizendo em outras palavras para nós, se o mal está te rodeando, livre-se dele. Simples. Se ideias loucas, porque às vezes acontecem na nossa cabeça, a existência de ideias loucas, se essas ideias muito loucas estão tomando conta do seu coração, livre-se delas. Se um hábito nocivo tomou conta do teu ser, livre-se dele. É isto. Alguém pode perguntar, mas pastor, como farei isto? E Tiago diz, é muito simples.
guardando a palavra. E guardando a palavra, querido. É a palavra que é o fator de transformação, é ela que é aquele espelho, lembra? Extraordinário em nossa vida. Ouçam, queridos, o novo nascimento ocorre pela operação do Espírito Santo em nossos corações, mercê da pregação, do ensino, do aprendizado da palavra de Deus. Nunca sem a palavra de Deus. Não há salvação sem a palavra de Deus. Não há serviço cristão autêntico sem a palavra de Deus. Não há transformação de vida sem a palavra de Deus. E você pode ter certeza, todas as insurgências de rebeldia no meio do povo de Deus, em toda a história, é por causa da ausência da palavra. O que eu quero dizer para você, querido irmão, é que o nascido de novo, o verdadeiro cristão, ao acolher a palavra de Deus, se despoja da impureza do pecado e do acúmulo da maldade. É isto? Essas duas coisas não podem caminhar juntas. A palavra de Deus e a impureza do pecado. Não podem. Então, quanto mais você se encher da palavra de Deus, mais forte você estará para se livrar, para se despojar da maldade. É a palavra que opera. O uso que Tiago faz aqui é da expressão despojando-vos. É no grego apotitemai, que significa tirar as vestes, despir-se. Despir-se dos padrões de comportamentos antigos. Despir-se de como você era antes da sua conversão. Não é conversão. Tiago não está mandando você se converter, não. A conversão já aconteceu. Só que ele está dizendo que você agora precisa se despir dessas vestes de antes. E às vezes parece que nós guardamos o nosso guarda-roupa espiritual, as vestes do antigamente. E de vez em quando a gente se veste delas. E Tiago está dizendo, você precisa se despir. E como isso acontece, mais uma vez, Tiago vai explicar. O despojar-se da impureza deve ser acompanhado pelo recebimento da palavra em vós implantada. Gente, eu acho isso fenomenal na palavra, no ensino. A palavra de Deus foi em nós implantada, foi como se o Senhor abrisse o nosso coração e colocasse a palavra lá de forma que nós a compreendêssemos. E foi exatamente isso que ele fez. A palavra ela foi implantada, o Senhor abriu a terra do nosso coração, do jardim do nosso coração, e colocou lá a palavra. A palavra em vós implantada. Nós já temos a palavra. Agora o que vai fazer a diferença é o quanto essa palavra vai me fortalecer para eu me despir das sujeiras. Tiago ensina que a palavra de Deus, após salvar o cristão, permanece como uma presença permanente e orientadora em sua vida. A ordem de acolher a palavra implantada não se refere à conversão, já disse, mas à contínua aceitação e submissão orientadora e transformadora que vem dela. É isso que faz a diferença. Para compreendermos a expressão palavra implantada, imagine-se ganhando um móvel muito belo, belíssimo, antiquíssimo, valiosíssimo e extremamente significativo. Presente que não tem preço. Um móvel lindíssimo. Um presente que transformará para sempre a sala da sua casa. Será o centro de todas as atenções de quem entrar na sala de sua casa. Mas, para perceber aquele móvel, você precisa organizar a sua casa e manter a sua sala limpa. Do contrário, ele estará ali entre entulhos que o esconderão. Por isso, acolher com mansidão significa abrir espaço e disposição no coração para que esse presente seja colocado em destaque e passe a moldar o espaço do nosso coração e tudo que há em seu redor. Percebe? É isso. O espelho da palavra o fará ficar frente a si mesmo para ver se a palavra de Deus está ocupando esse espaço. Se no móvel do teu coração, se o móvel do teu coração, da sala que é o teu coração, é o Evangelho, é a palavra de Deus ou não. Ou se ele está disputando o espaço com sujeira, a imundície do pecado.
Eu sei que talvez você já tenha visto em algum desses programas de TV sobre os chamados acumuladores. Sim. Eles vão ao longo da vida acumulando tanta coisa, tanto entulho, que mal conseguem caminhar pela casa. E a mobília já não pode mais ser vista nem desfrutada porque está sob um monte de badulaques. Badulaques, entende? Badulaques é quinquilharias, é penduricalhos, é coisa que não presta, que não vale nada, que não tem valor nenhum. E tem tanto badulaque ali que a mobília da casa não é vista. E às vezes quando os desacumuladores, né, as pessoas do programa vão tirando a coisa, aí de repente vai se revelando embaixo de toda aquela sujeira o que há ali. A beleza de um móvel, às vezes um móvel antigo. É disto que Tiago está falando para mim e para você nesta noite. Deixe que o Espírito Santo faça isso. Porque há algo belíssimo no seu coração, que é a palavra de Deus que já foi implantada. Mas, querido, às vezes não conseguimos ver. Porque você deixou que tantas coisas entulhassem que nós não conseguimos mais ver o Evangelho na sua vida. O que Tiago está dizendo é: remova essa sujeira do seu coração e deixe que a palavra de Deus ocupe o espaço que lhe é devido. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição: devemos ser praticantes da palavra e não meros ouvintes. E a advertência de Tiago é clara: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então ele está fazendo uma comparação aqui perfeitíssima. Alguém que conhece a palavra do Senhor e fica fascinado pela palavra, mas passa o seguinte, ele já não se lembra da palavra. Perceba uma coisa: o espelho na parede só pode refletir a nossa aparência externa, mas não a nossa essência. O espelho na parede revela a nossa superficialidade. E você vê até os poros abertos, não é verdade? Porém, não mais que isso. Porém, o espelho da palavra de Deus revela o que de fato somos, a fim de nos transformarmos no que deveremos ser. Filhos de Deus. Glorificado seja o seu nome. E assim ele nos exorta: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que ele está dizendo? A bem-aventurança e a muita felicidade, a felicidade plena, é o makarios do grego, ou seja, é pleno, você alcançou a completude da felicidade. Quando isso vai acontecer? Quando você deixar de ser um mero ouvinte da palavra e se tornar um verdadeiro praticante. É isto. É isto. E claro que você se lembra da ilustração do espelho do início do sermão. Tiago está dizendo que devemos parar diante desse espelho. E devemos deixar que esse espelho revele o nosso coração. Revele quem somos, porque às vezes nós queremos colocar um pano, uma máscara, e queremos enganar a nós mesmos, dizendo para nós que nós não somos pecadores. Que há uma justificativa para todo o ato de desobediência que nós cometemos contra a palavra do Senhor, contra o próprio Senhor, contra a sua casa, contra a igreja. E nós nos revestimos dessas desculpas. Esse Tiago está dizendo: não, você precisa parar diante do espelho da palavra. E ela vai te mostrar quem você é. Que você simplesmente não vem ao culto solene. Que você simplesmente não tem compromisso com a escola bíblica. Que você simplesmente não tem compromisso com a igreja. É porque você não quer. E tudo aquilo que você usa como desculpa, você sabe que é desculpa. Lá no íntimo do seu coração você sabe, mas você se cingiu da falsidade para enganar os outros e para, sobretudo, buscar se enganar. Mas a palavra do Senhor não te deixa enganado. E ela revela exatamente quem
Você é. Percebe isso? Ouçam. O apóstolo Tiago está destacando a importância de uma fé prática, conectando a obediência à palavra de Deus com a verdadeira bem-aventurança. Vamos analisar as expressões-chave? Primeiro, considera atentamente na lei perfeita. A palavra lei perfeita, a expressão lei perfeita, é assim porque ela é completa, ela é suficiente e ela apresenta sobre todas as coisas tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o ser de Deus. Então ela é perfeita. Então é como se Tiago estivesse dizendo para nós, olha, cuidado porque a lei é perfeita e ela está te mostrando o caráter de Deus. Você pensa que você pode brincar com Deus? Vai pensando então. Segunda expressão, considerar atentamente, implica em examinar cuidadosamente, milimetricamente. Não sendo apenas um leitor, mas um estudioso da palavra do Senhor, dedicando tempo de qualidade para refletir e para compreender suas veredas. E agora, é claro que você vai ter uma excelente oportunidade de começar a sua leitura bíblica desse ano. E você vai receber um desses no final do culto. Então, a partir do dia 1º, você vai ler 3 capítulos por dia, e no final do ano você vai ter lido toda a Bíblia. Que oportunidade melhor que essa? Que o Espírito Santo tem preparado para nós nessa igreja. Então, considere atentamente. A outra expressão, lei da liberdade. Essa expressão parece-nos paradoxal. Lei da liberdade. Como a palavra lei pode se conciliar com a palavra liberdade? Lei é aquilo que nos oprime, que nos obtusa, que nos fecha, que nos cerceia. E liberdade é aquilo que nos expande, que nos deixa soltos, não é assim? Lei do engano. Essa expressão pode parecer paradoxal, mas Tiago mostra que a palavra de Deus não oprime, ao contrário, ela liberta. O apóstolo João diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Não são. Porque nós obedecemos por amor. É como a esposa que ela é cercada de tantos cuidados pelo seu marido, de tanto amor, que não resta-lhe opção senão obedecer. Assim como a igreja é cercada de amor por Cristo e obedece ao Senhor que é o cabeça. Os mandamentos não são penosos. Ouçam, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer. Não, mas viver conforme o propósito para o qual fomos criados. Somos livres dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. A lei de Deus liberta porque nos livra do pecado, da escravidão e das paixões mundanas e nos guia a uma vida plena e significativa. É fácil mostrar, por exemplo, para um viciado em drogas, que ele não é livre. Ele vai dizer, eu sou livre, eu me vicio, eu uso drogas porque eu quero usar. Eu bebo álcool e me embriago porque eu quero, eu sou livre. Não, não é livre. Tente se livrar agora, então. Tente dizer não para as drogas, ou para o álcool, ou para a prostituição, para a vida lasciva. Veja se não há grilhões que te impedem. Mas nós somos livres. Nós, ainda que pudéssemos fazer todas essas coisas, nós dizemos não, não faremos por amor ao nosso remidor, ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. É isso que faz a diferença. Outra expressão, e nela persevera. A perseverança implica inconstância e comprometimento. Não basta ouvir ou entender. Às vezes a pessoa ouviu bem e entendeu bem. Mas não basta isso. É necessário permanecer firme, aplicando a palavra na vida cotidiana, mesmo diante dos desafios. Isto. Outra expressão, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Tiago critica uma fé meramente teórica do chamado crente cabeção. Quem é o crente cabeção? Ele sabe tudo de doutrina, conhece a Bíblia toda. Já leu a Bíblia várias vezes, ele conhece. Você vai falar de calvinismo, ele conhece. Ele te fala sobre os 5 solas da reforma, de frente para trás, de trás para frente. Ele fala das doutrinas da graça como ninguém. Mas não vive nada.
é a pessoa mais orgulhosa, mais soberba. É a pessoa mais negligente, mais faltosa, em todos os sentidos. O ouvinte negligente é aquele que ouve a palavra, mas não a coloca em prática, como alguém que olha-se no espelho e logo esquece da sua aparência. O que adiantou? Outra expressão. Operoso praticante é quem age de acordo com o que aprendeu, demonstrando sua fé por meio das obras. Operoso praticante, então, é uma fé prática. Uma fé que faz. O amor é o que a gente faz. Já dizia James Hunter, um autor, que nem cristão é. É o que a gente faz, o amor é feito. Interessante. Outra expressão, esse será bem-aventurado no que realizar. A verdadeira felicidade, ou seja, a bem-aventurança, é a verdadeira realização que vem de quem vive em obediência a Deus. Esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está afirmando que a bênção divina não está apenas em conhecer a palavra, mas em vivê-la. O praticante experimenta a alegria e a paz de uma vida alinhada com os propósitos divinos. Então é uma fé que faz, uma fé que opera. Mas deixe-me voltar novamente e insistir na figura do espelho. Imagine-se você agora diante do espelho do seu banheiro, na sua casa. E o espelho, ele está muito limpo, ele é muito bom, e ele reflete exatamente como está o seu rosto. E você olha para esse espelho e percebe que o seu rosto está sujo. Se simplesmente você sair sem lavar o rosto, o espelho não fez diferença nenhuma na sua vida. Mas, se você tomar a iniciativa de lavar o rosto e depois voltar a olhar para o espelho, você notará a mudança. Perceberá que o seu rosto está limpo. Então, o espelho cumpriu o propósito de te ajudar a ser uma pessoa melhor. Percebe? Percebe qual é o ensino de Tiago? Tiago está dizendo, assim é a palavra de Deus. O que importa você conhecer a palavra e você não praticá-la? O que importa? Não basta ouvir a palavra e logo esquecê-la. É necessário agir, permitindo que ela transforme sua vida. A bem-aventurança vem quando a palavra conduz você. Não somente na percepção de quem você é, mas te conduz a ações diárias de mudança. É como aquela história da pessoa que encontrou-se com o pastor na segunda-feira, no dia após o culto solene dominical. E disse, pastor, ontem o senhor pregou, o senhor estava iluminado pelo Espírito Santo. Que coisa foi aquela? Pastor, por pouco eu não procurei o senhor depois do culto, para o senhor orar por mim, que eu queria minha vida mudada, transformada, queria ser uma outra pessoa, um novo marido, um novo pai, um novo cristão. Eu queria, de fato, ver a palavra sendo operante na minha vida. Aí o pastor falou assim, mas que bênção, que alegria ouvir esse testemunho, mas não se detenha, vamos fazer essa oração agora. Não, pastor, isso foi ontem. Já passou. Percebe que o Senhor está te falando nessa noite. O que Tiago está dizendo para mim e para você. O que ele pergunta é, qual a sua atitude com o que a palavra de Deus revela sobre você? Qual atitude? Você vai continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Você vai continuar sendo o mesmo cristão faltoso de sempre. Continuará sendo a mesma pessoa. Com a mesma negligência. Com as mesmas desculpas. Eu quero concluir esse sermão falando um pouquinho mais sobre a metamorfose da fé. A quarta lição é: devemos entender que a religião pura implica em fé e em ação. Por fim, depois de sua pregação, Tiago define a verdadeira religiosidade dizendo: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos
e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Percebam que o que Tiago está dizendo é que a fé precisa nos transformar em alguém útil, em alguém separado. Utilidade e separação são as duas coisas. A fé, ela vai se tornar operosa em minha vida se ela fizer com que essas duas coisas aconteçam. Eu tenho que ser útil no reino. E eu tenho que ser uma pessoa separada. Vamos tentar compreender o que Tiago está falando por meio de algumas metáforas. Primeira metáfora. Para que serve uma árvore frutífera que não venha a oferecer seus frutos ao viajante faminto? Segunda, do que vale a lâmpada na beira da estrada se nunca é acesa para iluminar o caminho? Terceira, para que serve um jardim ornado com bancos, esculturas, plantas, flores, se permanece fechado o ano inteiro? Quarta, do que vale um barco a motor, belíssimo, parado no cais sem jamais navegar? E uma última metáfora. Para que serve um sino numa torre fechada e que por isso nunca pode ser tocado? Para que serve? A essência de ser sino é através do seu badalar falar às pessoas uma mensagem. Ou chamando para o culto, ou anunciando a partida de alguém, falecimento. É para isso. Tiago está dizendo que aqueles que apenas ouvem a palavra sem praticá-la vivem uma perigosa ilusão. A ilusão de serem crentes e não são. É o que Tiago diz. Perigosa porque parecem desconhecer a realidade de que o evangelho traz salvação, sim, mas exige obediência. É ser salvo para ser obediente, gente, não é outra coisa. Tiago alerta que ouvir sem agir não reflete um relacionamento genuíno com Deus. Mesmo que tenhamos práticas religiosas regulares. Calvino já dizia que a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. A obediência. Você pode me provar se você conhece a Deus se você obedecê-lo. Aí você me prova. Se você o serve. Aí você me prova. E queridos, não se enganem. Servir envolve trabalho. Qual é o conceito de trabalho da física aí? Quem se lembra? Força versus deslocamento. Assim? Mais ou menos isso. Trabalho. Trabalho dá trabalho. Não se serve ao Senhor sem trabalho. Jesus deu exemplo, tomou uma bacia, deitou na água, encheu-a com água, cingiu-se com uma toalha, foi até os pés dos discípulos para lavá-los. Trabalho. Mas nós não queremos trabalho porque, pastor, estou cansado demais. Tão cansado. Essa semana foi tão exaustiva. Estou tão cansado, pastor, o senhor não sabe. Eu sei, querido, eu sei. Eu sei, sim. Quando nós plantamos a igreja presbiteriana Getsemane, lá no Jardim Botânico, eu trabalhava durante o dia inteiro, à noite eu ia para o seminário, estava no 3º ano do seminário. Quando dava na sexta-feira à noite, a Celiane saía de casa, nossos filhos pequenos, a gente tinha 2 unos. Ela pegava um dos unos, colocava os meninos, o Felipe era o mais velho, tinha mais ou menos 14 anos. Ia lá para São Sebastião, para a nossa base missionária, em cima era um pequeno apartamento, a gente tinha colchões no chão onde nós dormíamos, e embaixo era o local de culto, o salão de culto. E ela chegava na sexta-feira à noite e lavava tudo, porque era tanta poeira,
que era impossível ficar sem lavar tudo. Lavava a parede, jogava água na parede, no chão, tudo. Eu saía do seminário por volta de 10h30 da noite, ia direto para São Sebastião. E nós ficávamos no sábado à noite, sexta-feira à noite, no sábado de manhã, tinha oração pela manhã, às 6 horas da manhã, depois evangelismo de manhã, evangelismo à tarde. No domingo pela manhã, nós tínhamos a escola bíblica dominical, à tarde eu fazia visita, à noite o culto solene. Depois do culto, a gente colocava tudo dentro do carro, roupa, menino, tudo. Instrumento de som, porque a gente foi roubado, não podia deixar. E voltava para casa, chegava 11 horas da noite. Será que eu não estava cansado? Será que a Celiane não estava cansada? Será que nossos filhos não se cansavam? Mas, queridos, há um pensamento ocidental demoníaco que segmenta as coisas. Deus, a família, a igreja, e o trabalho, e a sociedade. Isso é errado. Esse pensamento é demoníaco. Na verdade, nós servimos ao Senhor em tudo que fazemos. E a família não deve ser segmentada em nenhuma parte, nem compartimentada, e nem a igreja. O nosso serviço ao Senhor envolve tudo que somos, com a nossa família, com a igreja, com tudo. Então a família está inserida no contexto da igreja, assim como a igreja está inserida no contexto da família. Mas nós não, para nós negligenciarmos o mandamento, nós queremos fazer de forma que o nosso coração seja enganado por nós mesmos. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Mas a gente também se cansa. E se cansa. Quando nós vemos que pessoas preferem ficar em casa do que vir à casa do Senhor. Eu mando bem cedo no domingo pela manhã, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus tenha misericórdia, queridos. Tiago está dizendo para nós, como um chamado direto e prático para a verdadeira vivência da fé cristã. Tiago está enfatizando para nós que a religião genuína não é meramente ritualística ou formal, mas sim expressa em ações concretas de amor e de pureza. Por isso é utilidade e separação. Não tem lugar no reino de Deus para quem não é útil e para quem não se separa. É por isso que ele vai dizer a expressão visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações. É um aspecto, é um exemplo que ele está dando. Um aspecto que revela o coração compassivo de Deus. Deus se preocupa com os frágeis. E ouçam, queridos, no contexto bíblico, órfãos e viúvas representavam os mais vulneráveis da sociedade, sem recursos ou proteção. Aqueles que eram espoliados, que eram roubados pelos poderosos. A verdadeira fé se manifesta no cuidado pelos necessitados, demonstrando o caráter de Cristo, de um Deus que se compadece, que sempre acolheu aqueles que sofrem. Então não basta simpatizar-se com os necessitados, é necessário agir, envolvendo-se em suas dores e em suas necessidades. Mas ele apresenta outra expressão, guardar-se incontaminado do mundo. Aqui Tiago aponta para a santidade pessoal. Ouçam com atenção, a verdadeira religião não é apenas voltada para fora, para atender os de fora, mas também para dentro. E o guardar-se incontaminado do mundo significa resistir aos valores corruptos e pecaminosos que contradizem a vontade de Deus. Queridos, o cristão não é chamado a viver como uma luz do mundo que se deixa influenciar pelo mundo. Ele é uma luz no mundo que não permite que essa luz seja obscurecida. O guardar-se incontaminado do mundo significa evitar que pensemos e hajamos de acordo com o sistema de valores desse mundo caído, dessa sociedade apodrecida, adoecida que nos cerca. Então, cuidado com o mundo.
O mundo é o palco do nosso evangelismo e nada mais que isto. A verdadeira religião é prática e é transformadora. São dois aspectos, amor ao próximo e santidade, que são inseparáveis. Uma religião que cuida do necessitado, mas negligencia a pureza, é hipócrita. Mas uma religião que busca a pureza pessoal, mas ignora o sofrimento alheio, é uma religião estéril. Tiago nos ensina que a fé verdadeira é completa, envolvendo tanto a ação quanto a devoção. Esse versículo final é um lembrete de que o cristianismo não é uma mera filosofia, nem tampouco é um sistema ético. Muito mais que isso. Mas uma vida moldada pelo amor de Deus, refletida tanto em nossos relacionamentos quanto em nosso caráter. Queridos irmãos, Tiago nos convida a uma transformação completa por meio desses 4 saberes que eu gostaria que você guardasse em seu coração. Primeiro, saber ouvir. E o segundo decorre do primeiro, saber falar. Terceiro, saber agir. E o quarto, saber cuidar. Repito, saber ouvir, saber falar, saber agir e saber cuidar. Todos esses saberes praticados revelam uma fé viva e autêntica. É o reflexo daquilo que o espelho gostaria de refletir quando estamos diante do espelho que é a palavra do Senhor. Então que nós possamos nos despojar de tudo que nos impede de florescer, de praticar a palavra com diligência e de demonstrar nossa fé no cuidado com os necessitados. E assim seremos bem-aventurados no que fizermos. Não porque buscamos reconhecimento, mas porque devemos refletir a graça daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela ministração da Tua palavra. Que ela seja operosa em nossa vida. Que todas as coisas que foram proferidas nessa noite, que sejam, Senhor amado, aplicadas, mercê da Tua vontade soberana no coração de cada presente. Que o Senhor possa nos transformar. E que todas as coisas possam sim contribuir para a glória do Teu nome. Toma-nos, portanto, em Tuas mãos e faze-nos segundo o Teu coração. É a nossa oração, no nome por amor de Jesus Cristo. Amém.